leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Feche teus olhos por um momento, agradeça a Deus por você estar aqui nesse lugar, nessa noite. Jesus, obrigado por tudo o qual o Senhor tem nos concedido. Obrigado por nos amar e nos dar a vida eterna. Jesus, nós somos gratos, porque hoje temos comunhão contigo, podemos ouvir a tua voz, podemos ser direcionados pelo Senhor. Obrigado porque o teu Espírito nos ajuda em todo o tempo. E mais uma vez, Deus, nos rendemos a Ti. Que seja o Senhor ministrando, falando, operando nessa noite aqui. Que toda glória seja dada somente ao Teu nome, Jesus. E que o Senhor faça prosperar aqui o Teu propósito, Senhor. Como a Tua palavra diz, o Teu propósito prevalecerá. Venha o Teu reino, Senhor, sobre Tomeaçu, sobre a nossa cidade, sobre cada família. Venha o Teu reino sobre cada vida e cumpra a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Fala, pode sentar, mas antes de sentar, fala com essa pessoa do teu lado aí. Te anima no Senhor. Amém? Pode sentar. Obrigado, levitas. Deus abençoe a vida de vocês. A epígrafe deste salmo diz: Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Cântico dos degraus. Obrigado, Dini. Eu não vou refletir em cada versículo, que a gente acaba não fechando o raciocínio, tá? Mas é muito importante você considerar que o nosso Deus, Ele é restaurador. E este salmo lhe traz exatamente essa palavra. Deus restaurou a sorte, Deus mudou a sorte. E eu creio que hoje é uma noite de mudanças aqui nesse lugar. Deus, Ele continua operando e mudando a sorte do seu povo. Eu não sei quantos de vocês oram: Deus, muda a minha sorte, restaura a minha sorte. Eu já orei muito isso. Meu Deus, como eu orei isso. Muda a minha sorte, restaura a minha sorte. E tenho vivido resposta dessa oração na minha vida. Nós entendemos pela palavra de Deus que Jesus, Ele restaura todas as coisas. Em Cristo Jesus tudo é restaurado. A verdade é que nós estamos num processo constante de restauração, de transformação. Nós ouvimos e cantamos sempre, né, que o nosso Deus, Ele é um Deus que faz coisas novas. Não sei se foi no passado, ano atrasado, que nós cantamos muito, né, uma música: faz de novo, faz outra vez. Foi muito cantado. E muitos estão vivendo exatamente a resposta daquilo que cantaram e oraram. Nosso Deus é o Deus que faz coisas novas. Você está percebendo o que Deus está fazendo na tua vida? Você está percebendo as respostas ou o cumprimento de promessas de Deus na tua vida? Eu tenho feito uma oração nos últimos meses, e eu falei aqui domingo rapidamente, sobre oferecer para Deus alegria, oferecer para Deus gratidão, fé, obediência, submissão. E essa oração partiu de uma reflexão, porque Deus fala: filho, dá-me o teu coração. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, a nossa Bíblia, né? A Bíblia, que ela é hebraica também. E você não vai ver Deus pedindo algo. Você não vai ver Deus pedindo alguma coisa. E quando Deus pede, Ele pede exatamente o coração.
Filho, dá-me o teu coração e não se aparte dos teus olhos os meus mandamentos. Não se aparte dos teus olhos as minhas leis. E quando nós estudamos, a gente vai concluir exatamente o que Deus quer é o nosso coração. E a gente até faz essa entrega. Como é que nós estamos entregando o nosso coração? Essa é a reflexão. Que coração você está entregando para Deus? Como é que está o teu coração? Obviamente Deus, irmãos, Ele não espera de nós perfeição. Mas Deus, Ele espera de nós aquilo que Ele já nos deu. Deus só espera de você aquilo que Ele já deu para você. A pergunta é, você está devolvendo para Deus o que é dele? Você está entregando para Deus o que você já recebeu? Vamos lá. Quantos acreditam que Jesus, Ele é tudo? Jesus é tudo, irmãos. Jesus Ele é tudo, Ele é o tudo de Deus. E Deus entregou o tudo dele para nós. Ele não deu pela metade ou 99,9%. Deus, Ele deu tudo. Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. E junto com Jesus, Ele nos deu a revelação da sua palavra. Ele nos deu a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo, a igreja, os dons espirituais. Irmão, é tudo, as bênçãos, as vitórias, tudo. E muitas vezes já me deparei, meu Deus do céu, com dificuldade até de adorar, dificuldade até de louvar Deus por causa de medo, preocupações, nervosismo, inquietações da alma, ansiedade. E aí teve um momento que isso me inquietou, isso me incomodou. Eu falei, rapaz, eu preciso dar um basta nessa oração. E a pergunta que me veio na época, mas como é que eu vou orar? Como é que eu vou me apresentar perante Deus? Como tudo é pela fé, então eu comecei a orar por fé. Quando eu falo sobre orar por fé, ou seja, você não tem, mas você crê, então você começa a fazer como se já tivesse, a chamar à existência as coisas que não são como se já fossem. Esse é um dos princípios mais fortes sobre a fé, é chamar o que não é como se já fosse, e declarar como se já fosse, mas se você for olhar, na realidade não é. E foi isso que Deus ensinou para Abraão, aliás, para Abrão, pai exaltado é o significado de Abrão. E Deus disse para Abrão, o pai exaltado, que não tinha ainda filho, mas Deus falou assim, olha, a partir de hoje tu vais ser chamado de Abraão, que significa pai de multidões. Imagina esse homem agora ter que se chamar de pai de multidões, sendo que ele não tinha sequer um filho. Mas Deus levou Abraão exatamente a chamar à existência aquilo que já era no reino espiritual, mas fisicamente não existia. E Deus ensinou isso. Deus certa vez chama Abraão e fala, sai dessa tenda, sai desse lugar que está limitando a tua visão, olha para as estrelas, vê se tu consegue conferir, olha para a areia do mar, vê se tu consegue contá-las. E Deus fala, assim será a tua descendência, vai ser incontável. E então Deus mudou primeiramente o nome de Abrão para Abraão, ou seja, levando ele a confessar, a declarar, a chamar a existência. Deus levou ele a ter uma visão de como seria a sua descendência. E ele então começou a ser inspirado, animado por fé, irmãos. É interessante, o Espírito Santo nos faz lembrar tudo aquilo que nós temos aprendido. E foi o que ele me fez lembrar. Anda por fé, fala por fé, declara por fé. Então eu comecei a autodeclarar. Será que eu posso usar essa terminologia? Eu não fiquei pedindo mais, eu me apropriei daquilo que Deus prometeu que
em Cristo Jesus, Ele já havia me dado. E acredite, mudanças interiores, o meu interior foi renovado, não sei quantos anos, em pouco tempo. Paulo fala que o interior se renova, dia após dia. Você vai sair daqui diferente hoje. Você vai sair com uma revelação muito poderosa sobre transformação. E este salmo, ele fala sobre isso, né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. E ele fala, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, interessante isso aqui, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Preste atenção, irmão, quem dá testemunho é o próprio Deus. Deus é quem dá testemunho sobre os seus filhos. Deus é quem dará, e é Deus quem dá testemunho sobre você. Não foi Israel que ficava falando, eles só confirmaram, só admitiram, mas as nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Irmão, se você for buscar curiar, né? Se você despertar a curiosidade para saber o que as pessoas estão vendo de Deus na tua vida, você vai ficar surpreso. E isso pode te ajudar, inclusive, a ter uma virada de chave, a começar a enxergar o que os outros também estão enxergando. Talvez o problema de muitos seja dar muito crédito para a gente caluniadora, mentirosa, invejosa. Mas, irmão, tem muita gente, e eu posso falar que a maioria das pessoas, elas conseguem enxergar o que Deus está fazendo. As nações reconheciam o agir de Deus na vida de Israel, e eles diziam entre si, grandes coisas o Senhor tem feito por estes. Deus tem feito grandes coisas pela tua vida. Você consegue contar? Você consegue pontuar? Então vamos lá, irmãos. Eles diziam, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Mas primeiro começa com Deus dando testemunho. O que Deus faz, todos veem. Incrível isso aqui. O que Deus está fazendo na tua vida, pode acreditar, Deus está usando para inspirar outras pessoas. Os homens, mulheres, nações, famílias estão sendo evangelizados pelo que Deus está fazendo na tua casa. Pastor, mas eu não estou enxergando. Vou te falar o que te impede de enxergar: ingratidão. A ingratidão nos cega, irmãos. A ingratidão nos impede de reconhecer. Eu já fui cego, irmãos. Meu Deus do céu. Eu falava esses dias com a pastora Vitória. Foi sexta-feira, já vim tarde, foi um dia muito cheio. E ela queria falar comigo desde de manhã cedo. E eu falei, me aguarda na igreja 10h30. Eu não consegui chegar às 10h30 da manhã. Eu falei, olha, só vai dar para falar contigo antes da vigília. E eu não consegui chegar antes da vigília. Eu cheguei que era 10 horas. Eu falei, mas eu vou honrar a palavra. E fiquei ouvindo ela. E a gente estava conversando sobre o que Deus tem feito. Na verdade, como ela não é da igreja há muito tempo, ela tem 3, 4 anos na igreja, então ela sabe de muita coisa pelo que ela ouve. Ela ouve o pessoal comentando, falando. E ela estava fazendo algumas indagações. Eu comecei então a narrar para ela. E aí eu conversando, eu falei assim, mas nem sempre eu celebrei essas coisas. Tudo que Deus tem feito e Deus realizado no nosso meio, muitas dessas coisas eu nunca celebrei. Eu nunca celebrei enquanto Deus estava fazendo, e nem depois, por causa de um coração preocupado, de um coração sobrecarregado, de um coração tenso, de um coração muitas vezes aflito, abatido, e tudo por causa de sempre estar olhando para frente, e o meu Deus do céu, e é tanto milagre, irmãos. Eu já vi Deus fazer coisas assustadoras a nível ministerial, a nível de sobrenatural, a nível de manifestação do Espírito Santo, irmãos. Meu Deus do céu, eu já vi tanta coisa acontecer que muitos buscam, que muitos pedem.
Eu já vivi tudo, e para mim parecia tão normal, querido. Manifestação do Espírito, e eu não via e não celebrava. E aquilo que você não reconhece, você não celebra, irmãos. Quando você reconhece, você celebra. O que você não reconhece, você acaba não festejando, e Deus quer que você reconheça o que Ele tem feito na tua vida, na tua casa, na tua família. Agora, é fato, irmãos, que lutas, elas têm esse potencial de, vamos falar assim, de nos abater mesmo. E, meu Deus do céu, ela chama a nossa atenção, a gente fica sem esse coração alegre. Mas eu creio que Deus continua trabalhando na vida dos seus filhos. Se alegrar com o que Deus tem feito, irmãos, é gratidão. Então a primeira coisa que eu e você temos que atentar aqui, para sermos animados no Senhor e pelo Senhor: espera aí, eu estou enxergando o que Deus está fazendo? Sabe, às vezes nós ignoramos o que é essencial, e o essencial, irmão, não é óbvio. O essencial não é, na verdade, é um milagre. O essencial, as maiores maravilhas, dinheiro não compra. Maior maravilha, dinheiro não compra. Foi feita uma pesquisa certa vez com algumas crianças, e os pais não sabiam, na verdade, então entrevistaram. Você já viu esses vídeos, com certeza. Geralmente dia dos pais, dia das mães, dia de criança, passa esses vídeos, eles viralizam. E a questão era, a pergunta simples, né? Quem é o teu herói? Qual a pessoa que você quer passar tempo? E as crianças foram falando: meu pai, minha mãe. E, meu Deus do céu, muito impactante. Só que a ansiedade, as preocupações e as lutas, elas têm essa capacidade de nos impedir ou de sufocar. Por isso Jesus fala para não ficarmos sobrecarregados com as solicitudes da vida, porque elas nos impedem de reconhecer, irmãos. A ingratidão, vou falar aqui para vocês algo muito sério, porque a ingratidão, ela gera perdas. A ingratidão é como se ela produzisse perdas, tragédias, ruínas na vida das pessoas. Quantas pessoas, só depois que perdem, começam a ver que era bom, que não era ruim como eles pensavam que era ruim, mas depois que perdeu. Isso é muito sério. Eu já vi pessoas murmurarem de criança, por exemplo. Criança que faz barulho no culto, criança que fica se movimentando no culto. Eu já vi pessoas reclamar e depois ficar sem criança. Sério, eu já vi, eu já presenciei, já testemunhei, infelizmente, isso. Eu já vi líder de célula murmurar das pessoas que fazem parte da sua célula, e hoje nem eles estão liderando, por causa que não reconhece, não agradece, não celebra. Isso acontece com tudo, irmãos. Se eu reclamar dos clientes que eu tenho para quem é empresário, se eu reclamar de alunos que eu tenho para quem é professor, ele também não é frente, ele está me lembrando que ele é professor. Se reclamar, irmãos, ao invés de ganhar, perde. E aí depois vai lamentar: poxa, o ano passado estava difícil, mas agora está mais difícil. Mas por que está mais difícil esse ano do que ano passado? Vamos lá, tu celebrou o que aconteceu contigo ano passado? Quem está me entendendo? Na hora que fica tenso, né? Na hora que fica difícil, meu Deus do céu. Mas você vai sair daqui animado, irmãos. E a primeira coisa é, pelo amor de Deus, reconhece o que Ele tem feito na tua vida. Você pode dizer grandes coisas: o Senhor tem feito pela minha casa. Você pode dar um sorriso. Por isso estamos alegres. Por isso estamos alegres. A neurociência, a biologia também, né? Ela fala sobre essa farmácia que nós temos no nosso corpo. Existem hormônios que nós liberamos e que, irmãos, não paga R$1.
A serotonina, ela é liberada quando você sorri. É o hormônio da alegria. Aí a pessoa que não sorri, ou que não gosta de sorrir, ou acha que não tem motivo para sorrir, ele não vai acreditar nisso. Não vai fazer, porque vai parecer mecânico. Como é que eu vou sorrir se tem um monte de problema? Irmão, aprende a ser bem-humorado. Aprende a ter senso de humor. O nosso Deus é um Deus cheio de senso de humor, irmãos. Eu estava hoje, fiquei o dia todo aqui hoje praticamente com o Tiago, trabalhando, está desenvolvendo os negócios aí. Eu fui para casa, já era 5h15, eu falei, Tiago, preciso descansar, rapaz, vou pregar à noite. Então eu deitei na rede, porque eu estava esperando a luz chegar. Eu falei, não adianta eu deitar agora para descansar, porque ela vai chegar, eu vou ter que abrir o portão. Então fica aqui na rede. E nesse período de uns 15 minutos, eu fiquei vendo uns reels, uns vídeos. E aí eu vi um reels de um rapaz, que é um índio, acho que é O da Aldeia o nome. Ele está sendo entrevistado num podcast, eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas é um podcast que vai muita gente famosa lá. E aí ele fala quando foi que ele viralizou. Interessante, porque ele é um índio, lá de Macapá. Ele foi na rua e ele comprou um celular e pesquisou como fazer, como produzir. Ele viu, na verdade, que o TikTok tinha uma promoção de produção de vídeo e tudo mais. E ele fez um vídeo lá e foi embora para a aldeia. Não viu mais nada, porque na aldeia, energia solar, então à noite ele desligava tudo. No outro dia ele volta a ligar o celular, aliás, e tinha viralizado o vídeo dele. Não sei quantos milhões de vem que chama, e mais de 40 mil seguidores. E aí ele pega, vai ver os comentários, olha as críticas. Olha, índio de iPhone, nós que pagamos para eles. Aí ele fosse pensando assim, como é que eu vou responder esse pessoal? Então ele respondeu de uma forma irônica. E aí ele foi ver de novo, o vídeo viralizou. Ou seja, o cara virou um influencer. Irmão, para viralizar da noite para o dia, é um negócio muito sério, irmão. Eu estou aqui não sei quanto tempo na rede social, nunca viralizei nada. Não é verdade? Irmão, meu Jesus amado, aqui tem umas pessoas que conseguiram viralizar, então ameaçou, Tem uns comediantes aqui que conseguiram viralizar, mas não chega nem a 200 mil seguidores, os que viralizaram, entendeu? Mas você precisa. O que me chamou a atenção nesse Rios foi que ele viu as críticas. Aí falou, rapaz, como é que eu vou responder para esse pessoal? Ele não ficou ofendido, ele respondeu de um tom irônico e começou a brincar. E na brincadeira ele se tornou um ícone. Ganha dinheiro do YouTube direto agora, porque eles pagam muito bem. Tem gente que não consegue lidar com crítica, fica ofendido, machucado, misericórdia, aí cancela tudo, sai da rede social, nunca mais vou fazer uma postagem porque me criticaram. Já pensou se o da aldeia fizesse isso? Ele não é o que ele é hoje na rede social. E continua fazendo vídeo, comentando das coisas. Então, reconhece o que Deus tem feito na tua vida. E ainda que você esteja passando por provas, por lutas, mas o segredo é você conseguir lembrar do que Deus fez na tua vida. E se Deus te deu vitória, Ele vai te dar com certeza graça, sabedoria, e você vai vencer essa luta que está passando. Salmo fala que as lutas ou as provas do justo são muitas, mas de todas o Senhor o livrará. Tem livramento para você, querido. Tem coisas que nós não entendemos, queridos. Ficamos perplexos. Como diz o apóstolo Paulo, somos abatidos, porém não destruídos. Perplexos, porém não desanimados. Irmãos, não é fácil certas coisas, mas nós temos a certeza de que nosso Deus é socorro bem presente na hora da tribulação. Talvez o que você esteja passando seja para você orar a Deus, muda a minha sorte. Você já fez lá atrás, faz de novo, Senhor, e Deus vai mudar a tua sorte. Mas o ponto aqui é que você reconheça o que Deus está fazendo.
porque pessoas com certeza estão sendo de alguma forma abençoadas, elas estão sendo estimuladas, incentivadas através da tua vida. Eu não sei se você precisa de algo mais palpável, e se precisar, Deus vai fazer isso em nome de Jesus. Irmãos, eu já fui muito agraciado por Deus. As nossas emoções, elas oscilam. Meu Deus do céu, e quando nós estamos para baixo, com a autoestima baixa, a gente interpreta tudo negativo. A nossa leitura é péssima. E de Deus usar pessoas para falar de alguma forma que Deus me usou, ou algo que eu compartilhei, e que eu nem estava vendo o impacto que Deus tinha causado por um gesto, às vezes simples. Acredite, Deus tem feito grandes coisas em você, e creia mais, Deus tem feito coisas grandes através de você. Amém, queridos? E aqui, o versículo 4 faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. O que Deus fez, Ele pode fazer de novo. O que Deus Ele fez na tua casa, na tua vida, Ele pode fazer de novo. Existem pessoas que já viveram uma vida, vamos falar assim, cristã ou espiritual, que tem saudade hoje. Alguns nunca tiveram uma vida que tenha saudade, mas eu já ouvi de muitas pessoas falar da sua vida de oração, de jejum, de consagração, de dedicação ao Senhor, e por alguma situação acabaram se perdendo ou se perderam, e é difícil retornar, mas Deus pode fazer de novo, e até melhor, e até maior. Eles oraram. Israel, eles não viveram só um cativeiro, viveram vários cativeiros. Esse que nós estamos lendo está se referindo ao cativeiro já da Babilônia, mas tiveram o cativeiro da Assíria, tiveram o do Egito, e o tempo todo eles estão aqui reconhecendo: rapaz, Deus fez, Ele pode fazer de novo. E Deus pode fazer de novo, irmãos. Pedro negou Jesus, mas Jesus restaurou Pedro, e Pedro foi tremendamente usado por Deus. Pedro foi o apóstolo que foi chamado de a coluna da igreja. Eu creio que Deus Ele restaura, que Deus Ele faz de novo, e até coisas maiores. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E aqui é um ponto muito difícil de aplicar na nossa vida. Os que semeiam em lágrimas. O tempo de semear talvez seja o tempo que mais a gente venha nutrir no coração a esperança. Só planta quem tem esperança. O agricultor, ele planta porque ele espera naturalmente uma colheita. Então, para plantar você tem que ter esperança. Agora o texto fala que plantar chorando, semear com lágrimas. Isso aqui tem um significado literal, mas tem muitas lições que podemos aprender. Semear em lágrimas, semear em tempo de dores, semear em tempo de deserto, de aridez. Parece que nós temos uma tendência de sermos egoístas quando estamos passando por lutas, por dores. Parece que a vitimização, ela aflora quando estamos aflitos. A gente quer atenção, a gente precisa de atenção, na verdade, a gente precisa de milagre, de resposta. Mas preste bem atenção, irmãos, você tem muito de Deus para semear na vida dos outros. Se tem muito de Deus para abençoar, acredite nisso. E ainda que seja em lágrimas, você tem que semear, você tem que plantar. Uma vez o diabo tentou me intimidar, me paralisar, literalmente. Alguém me afrontou. Você já foi afrontado?
Alguém disse que eu não tinha autoridade para pregar certo assunto, porque eu não tinha aquilo que eu pregava. E era verdade. Eu não tinha. Eu andava com uma bicicleta verde. E eu ensinava as pessoas sobre princípios bíblicos de prosperidade. E o diabo usou alguém para me afrontar, para tentar me paralisar. Graças a Deus eu tinha ouvido um testemunho no meio de uma pregação. Eu ouvi uma pregação, o pastor deu um testemunho. Ele disse: quem prega hoje para vocês, que vocês estão vendo, isso é um pastor de uma mega igreja, foi alguém que um dia não tinha nada, mas que andava crendo, e que pregava conforme o que cria, e hoje está vivendo tudo o que ele pregava. Foi o que Deus usou para me fazer lembrar. Eu falei: é verdade, é verdade, ainda não tenho, mas é o que eu creio. E Deus não está condicionado à minha situação. Deus é Deus, e a palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Então eu estou pregando a palavra de Deus, não estou pregando a minha palavra. Aí o Satanás teve que fugir. Teve que fugir, irmãos. Imagina o apóstolo Paulo pregando cura divina, libertação, e ele sendo doente. Quando você lê a carta aos Gálatas, você vê que Paulo, ele até elogia, porque ele fala assim: vocês me receberam como um anjo de Deus, porque eu enfermo, mas vocês me receberam muito bem. E Paulo está ali curando os enfermos, libertando os oprimidos. Tem um cantor, ele é cego, Cleiton Queiroz. Quem já viu Cleiton Queiroz? Meu irmão, aquele irmão tem muita unção, irmão. Meu Deus do céu, o que é aquilo? Aí imagina se ele fosse intimidado e não anunciar Jesus, o médico dos médicos, porque ele é cego. Quantos? Ninguém é perfeito, irmãos. Nós temos faltas e falhas, mas Deus não está limitado à tua situação. E vou te falar, e a unção que Deus te deu não está limitado à tua situação. Não está, irmãos. Eu estava numa convenção da Marca da Paz, e foi ministrar lá o profeta Vitor. É um homem de Deus. Primeira vez que eu ouvi ele foi em Alphaville. Ele estava ministrando na conferência Destino, na primeira conferência Destino em São Paulo. E eu vi ele bem de saúde, bem mesmo, normal, não gordo, mas um cara, né, vamos falar assim, malhado, esbelta, né? E aí, outro ano, ele estava lá com magrinho, quase sumindo, e um monte de aparelho no corpo dele, pregando, mas tinha passado por um câncer, estava naquele período, né, de pós-recuperação. E ele contou um testemunho lá na Marca da Paz, interessante, que ele estava acamado, na UTI não, já tinha sido na UTI já. Ele podia atender as pessoas pela rede social, pelo WhatsApp. E uma irmã pediu oração para ele: ô profeta, ore por mim, eu estou aqui acamado, eu estou doente, uma doença que não tem cura. E aí, ele falou assim: meu irmão, eu também estou doente, vamos orar um pelo outro, né? Aí ela disse assim: profeta, o senhor pode estar doente, mas a unção que Deus lhe deu não está doente. Diga assim: a unção que Deus me deu, ela não está enferma. E naquela hora a fé dele foi ativada. A mulher foi curada antes dele, porque ela estava com uma fé que a unção que ele carregava era suficiente para curar ele. Eu não sei com quem Deus está falando, mas eu vou repetir: a unção que Deus te deu, ela não está doente. E Deus vai usar esta unção para mudar a tua sorte. Quem já viu a pessoa que escreveu um livro, de repente, best-seller, e aí muda tudo na vida dele? Mato Nascimento, por exemplo, quebrado, falido, que ele era ex-plano de sucesso, e ele
era zelador da igreja. Ele conta, zelador da igreja, ficava depois do culto limpando os banheiros lá na AD Brás, que é imenso, muito banheiro. Ele ficava lá. E aí ele conta que ele falava para a esposa dele: olha, Deus vai mudar nossa sorte, Deus vai me abençoar, nós vamos gravar e Deus vai soprar nosso nome. Ele ficava profetizando. E a mulher dele crendo, creio. E nesse dia lá, num dia de culto, estava lá e o pastor, ele queria na verdade uma oportunidade. Ele queria só uma oportunidade, mas para cantar numa igreja daquela que é imensa, irmão, tem que passar por muitas etapas. Deus deu graça, alguém tinha ouvido ele cantar e chamou ele para cantar, e ele cantou, só cantou, e continuou sendo zelador. Mas o que ele cantou foi a oportunidade que fez ele se tornar conhecido. A partir dali as portas se abriram, gravadoras se contrataram, e o Mato Nascimento ganhou muita alma para Jesus. Talvez eu fale com alguém que se converteu ouvindo as músicas de Mato Nascimento. Uma oportunidade, uma conexão, às vezes uma canção, um livro, uma ideia, é o que Deus usa, irmãos. Mas se você não tiver isso na sua mente, você pode, não, eu não posso abençoar, eu não posso fazer. Você pode ficar sem semear. Por favor, mesmo que seja com lágrimas, mas continue semeando, continue abençoando pessoas, continue ministrando, ou seja, liberando o que Deus colocou na tua vida. Aliás, o que você carrega pode ser pouco para você, mas pode ser o suficiente para a vida de alguém ser transformada. Pode ser uma oração que você faz, pode ser uma palavra que você faz. Deus é um Deus de milagres, irmãos. Então semeia mesmo nas dores, semeia mesmo em angústia, semeia. Você não está atrofiado, travado 100%. Deixe de ser egoísta. Talvez o que Deus quer que você faça seja isso: libera o que você tem, e você vai viver o que Ele fala: cegarão com alegria, ou seja, colherão com alegria. Quem crê nisso aqui, irmãos? Deus abençoe que você não esteja passando esse tempo de lágrimas, mas se você tiver, a palavra é: semeia, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que seja em lágrimas. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que é uma semente, irmãos? É tudo que beneficia o teu próximo. Diga assim: semente é tudo que faz bem ao meu próximo. Semear é facilitar a vida de alguém. Eu não sei como é que você está nesse aspecto de semear, nesse sentido de abençoar, mas eu acredito que você reconhece que precisa semear mais. Lembra, Karine? Um dia a Karine, eu acho que eu fiz um desafio para ela, pessoalmente, chamei ela no privado, nem sei o que era um evento de fazer. Ela falou: pastor, posso dar tanto, tá bom? Eu falei: tá ótimo. E ela depois me contou: pastor, tem um milagre para lhe contar. Depois daquela oferta, eu fechei um negócio, nem sei quanto, nem lembro mais detalhe. Ela lembra, mas foi algo assim 10 vezes maior, ou 20 vezes maior do que a oferta que ela fez. No mesmo dia, talvez na mesma hora. Incrível. E o negócio travado, misericórdia, tinha tido prejuízo. Uma semente fez ela fazer negócios tremendos. Quem está entendendo, irmãos? Irmão, tem hora que Deus ele vai fazer contigo como Ele fez com a viúva: reparte o que tu tens. Ou seja, está ali chorando por causa do filho, preocupada: vamos comer esse último refeição aqui e esperar a morte. Aí Deus enviou o profeta e mudou a vida dela completamente, irmãos.
Tem gente que está no crise no casamento, a ameaça de separação, e ele não enxerga casais para abençoar. Irmãos, começa a abençoar. Aprende isso aqui. Não é só a semente que tem que ser boa, o solo tem que ser bom. Preste atenção. Não é só a semente que tem que ser boa, o solo tem que ser bom. Então, de modo bem prático, objetivo, a maneira mais fácil de você discernir aonde semear é aonde está prosperando. Que é isso, pastor? Porque você vai ouvir de contrário. Não, eu tenho que ajudar quem está morrendo, padecendo. Solo faz total diferença para que a semente germine. Quantos entendem? Que é isso, pastor? Então fala o seguinte: eu espero que ninguém esteja passando por crise no casamento, e nem espero uma crise no casamento para aplicar essa verdade. Mas descobre alguém que vai para a lua de mel e paga o hotel 5 estrelas para ele, e paga a viagem desse casal. Que é isso, pastor? Isso eu nunca ouvi, porque nós somos brasileiros, estamos numa cultura misericórdia franciscana, que é pecado abençoar quem está prosperando. Mas não é isso que a lei da semeadura me ensina, irmãos. Outra coisa importante que eu constatei: generosidade é diferente de solidariedade. Geralmente nós somos movidos por um coração solidário relacionado a pessoas carentes, que estão precisando, e nós fazemos isso aqui todo o tempo na igreja. Mas generosidade está totalmente relacionado à prosperidade, irmão. A alma generosa prosperará. Ela é abençoar pessoas. Eu lembro quando Deus me levou a fazer uma oferta do valor de uma roda do carro do meu pastor. E era um carro igual o meu hoje, um carro, um SUV, como chamaram, 17, 18, que é mais caro, irmão. E aí Deus me deu esse comando, clarinho. E meu irmão, eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu vou passar no cartão, passar em 10 vezes até Jesus voltar. Mas eu ofertei. E detalhe, quando Deus te dá um comando, você tem que obedecer logo, viu? Rapaz, eu compro no cartão, eu vou comprar, E no caso não era o pneu que Deus, era só o valor, né? Então eu pesquisei e dei a oferta correspondente. E eu nunca falei isso para ele. Mas aquela oferta, irmãos, abriu tanta porta na minha vida, fez tanto milagre na minha vida, meu amigo. Eu não vou vacilar. Quem está entendendo, irmãos? Então o solo, ele é importante. Por isso que o reino de Deus não decepciona. O reino de Deus nunca vai desapontar. Jamais. Quando você entende o que é reino de Deus e você prioriza o reino, você nunca vai ser desapontado pelo reino de Deus. O reino de Deus é um solo fértil. Amém, queridos? Então que você possa abençoar. Eu falei para o Everton. O Everton me deu a oportunidade, ou eu tive a oportunidade de ajudar o Everton a casar. Bem que eu não dei R$1 para ele, viu? A Karine estava na mesa esse dia. Rapaz, me veio uma ira do profeta naquele dia. Tem uns momentos que nós profetas vivemos, irmão, que nem nós entendemos. Mas me deu uma ira, eu fico assim: como assim, cara? É um sonho, é um desejo. E no caso do Everton, só ele podia, né, em parte, realizar o sonho, porque era o sonho da mulher dele casar com ele. Aí não, daqui a 2 anos, mas como assim, 2 anos? Que isso? Por que 2 anos? Meu Deus do céu, não acredito nisso. Irmão, a Karine foi usada, ela já fez uma oferta, uma proposta de oferta, saiu com a data do casamento marcada, e foi feito o casamento. Foram surpreendidos com tanta provisão.
Acho que toda semana a Sueli me contava uma coisa: pastor, eu ganhei isso, pastor, eu ganhei isso, pastor. Rapaz, Deus surpreendeu esse casal. Casaram. Amém, queridos? Casaram. Eu não sei se eles pediram tudo que tinham pedido, né? Mas receberam, com certeza, muito de Deus. Amém? Entenda uma coisa sobre semente: ela se reproduz conforme a espécie. Diga assim: a semente reproduz conforme a espécie. Então você tem que entender isso aqui. Vamos lá. Eu vou semear com lágrimas, eu vou semear chorando, mas eu preciso discernir. Então eu falei para você da importância do solo, a qualidade do solo, e a melhor forma de discernir: próspero reino de Deus, tá? Agora, a semente reproduz conforme a sua espécie. Então você pode dar destino para a tua semente, e você precisa semear em áreas da tua vida, ou naquilo que corresponde à área da tua vida. E esse é o raciocínio. Eu falei do casamento, por exemplo. Você tem que abençoar casamento. Para você não ficar confuso, seja alguém que é um semeador. Seja alguém que abençoa o tempo todo. Surpreenda a si mesmo com um coração generoso. Amém, queridos? É verdade, irmãos. Pague a janta de alguém que quando estiver no restaurante, sem que ele soubesse. Pague o lanche de alguém. É sério. Não, eu tô falando assim: você chega no restaurante, tem alguém lá jantando, vai lá e pergunta: me dá quanto eu vou pagar. Quando ele vai: não, já está pago já. Ninguém sabe. E você não contou nada. Irmão, isso é impressionante. Primeiro que você vai tocar como é que chama lá? No balconista lá, no atendente. E você não vai ser conhecido. Não vai fazer. Ninguém vai saber. Isso é muito poderoso. Então você está abençoando. Isso é a alma generosa. Nem tudo está relacionado a dinheiro. Diga assim: nem tudo envolve dinheiro. Nem tudo envolve dinheiro, irmãos. Às vezes o que você vai semear é serviço mesmo, é mão de obra. É mão de obra, irmãos. Às vezes é ajudar a carregar, sei lá, uma carrada de terra. É sério. A pastora Ana ficou um tempo com uma irmã internada. A irmã estava internada, foi para lá ficar acompanhando. E a pastora Ana fez muito isso também. Serviço, tempo de qualidade. Mas é amar as pessoas. E não é porque estava bem. Não, irmãos. Não é porque estava bem, ou 100% bem. Mas a gente que entende que quando nós semeamos, nós estamos definindo ou decidindo o nosso futuro. Diga assim: sementes, elas determinam o futuro. As tuas sementes, elas determinam o teu amanhã. As tuas sementes definem o teu futuro. É muito sério o poder da semente. Eu posso falar assim, não a única coisa, mas uma das coisas mais poderosas. Eu quero mudar o presente, eu quero mudanças na minha vida. Então, sementes. A semente reproduzirá conforme a sua espécie. Plante sementes, elas não vão decepcionar, elas não vão falhar. Toda semente carrega o poder de uma colheita extraordinária. Agora, irmãos, tratando do quesito financeiro, econômico, é incrível como Deus estabeleceu isso aqui: a generosidade. A alma que é generosa, ela prospera. Quem dar de beber não passará sede. Ou seja, quem der sedenta também vai ser saciado. Quando eu sacio a sede dos outros, eu também sou abençoado. Coloque-se de pé no seu lugar, em nome de Jesus.
O Deus que restaura a sorte está aqui nessa noite. O Deus que te renova está aqui nesse lugar. Amém, gente? Eu creio que vocês estão bem e vão ficar melhor ainda em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode colocar a mão no teu coração? Hoje você não vai pedir para Deus, você vai oferecer para Deus. Tá? Você não vai cantar aquela música, me dá um coração. Não, você vai oferecer o teu coração para Deus. Você vai entregar o teu coração para Deus. Você vai agradecer a Deus e tomar decisões aqui nesse lugar. Nosso Deus é bom. Agradece pelas oportunidades que Ele tem te dado. Agradece pelas conexões. Agradece pelas visões, pelos sonhos. Agradece ao Senhor pelas ovelhas, pelos discípulos, pelos liderados que você tem recebido. Agradece ao Senhor. Agradece a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Abre os nossos olhos, Pai. Sim, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ajuda-nos, Espírito Santo. Santo, 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 santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Senhor. A ti seja toda a glória, toda a honra. Obrigado pela família. Obrigado pelo casamento. Obrigado pela igreja. Obrigado pela provisão, pela prosperidade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado tanto, Senhor, aqui. O Senhor tem nos surpreendido com a presença manifesta do teu Espírito Santo. Obrigado pelos profetas que o Senhor tem levantado. Obrigado pelos evangelistas, pelos pastores, apóstolos, mestres. Deus, muito obrigado. Obrigado por cada ministério que o Senhor tem levantado aqui, Senhor. Por cada equipe, Senhor. Deus, muito obrigado. Senhor, que a tua glória ela venha nos esconder. Esconde-nos com a tua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Senta um momento. Eu vou descer aqui. Eu quero chamar aqui à frente agora pessoas que precisam de cura divina, de libertação. Nós falamos aqui de restauração. Você precisa que a tua sorte seja mudada. Vem para cá para frente agora, a gente vai estar ministrando na vida de vocês, amém? Semana passada, quarta-feira, eu lembro que eu orei por uma senhora, não lembro o nome dela. Eu lembro que ela tinha hérnia de disco e enxaqueca. Está aqui. Vem cá. Agora, deixa eu conversar com a irmã aqui. Mas pode vir já vocês que precisam de milagre. Vem cá, irmã. Qual é o teu nome mesmo? Teu nome? Ednete. Ednete. Vamos lá, Ednete. Como é que foi a tua semana? Bem. Foi bem? Mas aí, a enxaqueca, dor na coluna, como é que está a tua saúde? Bem. Não, bem é o quê? Tu está curada? Sim. Sentiu alguma coisa? Só uma dor agora na nuca, não tem? Sim. Muita, assim, uma dor forte na nuca essa semana. Mas é uma dor que não era a enxaqueca. Não. Tá, pode segurar para ela aí. Fala para nós aí. A coluna está zerada. Tá. Há quanto tempo tu sofria? Vem para cá. Acho que vem aqui. Há quanto tempo tu sofria com hérnia de disco? Já há uns 2 anos. E enxaqueca uns 5 anos. Há 2 anos tu sofria. Cadê o nosso irmão? Eu não sei. Vem para cá, irmã. Pelo amor de Deus. Microfone. Então tu estava com 2 anos sofrendo de dor de hérnia na coluna por causa da hérnia. E 5 anos com enxaqueca. E quarta-feira Jesus te curou aqui. É isso mesmo? Isso. Quem pode aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus. Olha, o Espírito de Deus me fala que a dor já desapareceu. Sim ou não? Amém. Ah, passou?
Incrível, né, irmã? A do da nuca? Sim. Passou ou não passou? Ainda não, mas vai passar. Não, olha, faz assim. Faz assim, ó. Entendeu? Preste atenção, eu falava isso hoje pro Theo. Theo, nós precisamos aprender a tomar posse do que Deus já nos deu. Quando Deus faz, irmão, está feito. Diga assim, quando Deus faz, está feito. Tá? E você precisa aprender o quê? Aprender a tomar posse. Como é que eu tomo posse? É não assumindo doença, é não confessando doença. Ou seja, eu creio que eu já fui curada e eu estou curada. E aí eu repreendo toda dor. Então agora eu não vou orar por ela, porque isso aqui é de Deus na vida dela, para ela aprender esse princípio de fé. E você que está aqui também já está aprendendo a tomar posse do que Deus já deu na tua vida. Amém, queridos? Porque se a pessoa fala assim, cara, voltou. Ele falou, voltou. Ele abriu a porta. Diga assim, chamando a existência as coisas que não são, como se já fosse. Então, ou seja, você recebeu uma unção de Deus, toma posse dela. Você recebeu a bênção de Deus, a vitória de Deus. Pode sim, o diabo ele é sagaz, e ele vai tentar intimidar. Glória a Deus. Sintomas, a Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno, ou setas malignas. Setas, elas vêm em forma de dores, de doença, de problemas financeiros. Ela vem de várias formas, dúvida, incertezas, mas é uma seta. E como é que eu anulo a seta? Como é que eu anulo esses dardos? Diga assim, com o escudo da fé. Ou seja, embraçando o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? Fica de pé todos vocês. Vamos orar pelo irmão. Obrigado, Nete. Dá o microfone para o Leonai. E Nete, tu não vai sofrer mais enxaqueca, tu não vai sofrer mais de hérnia de disco. Tu está curada em nome de Jesus. Amém? Oi. Tudo bem? Eu conheço ela. E aí, irmã? Bom te ver aqui. Essa aqui é minha amiga de muitos anos. Não é não, irmã? Irmão, já saiu o teu aposento já? Amém? Esse aqui ele vai aposentar, amém, irmãos? Aí porque ele estava me contando. Posso falar aqui, né, irmão? Ele estava me pastor, tem um diagnóstico, mas aí o médico fala que eu não tenho. Que ele faz um tratamento, né? Ele faz todo um tratamento. E é uma luta para o INSS, no caso, os peritos lá. Não, tu não tem nada. Ele fala assim, então não tenho nada mesmo não. E aí não aposento ele. Tá? Está na federal agora. Está na federal, né? Nós vamos abençoar ele, amém, irmãos? E esse recurso vai sair em nome de Jesus. Glória a Deus. O que é, irmã? Deixa eu falar com vocês aqui. O que tu está assistindo? O que tu está assistindo? Endometriose, aí no caso, por causa dela, tem a alteração hormonal, é isso? Eu converso de vez em quando com a... Tu tem cisto nos 2 ovários. É o policisto que chama, né? Tá. Glória a Jesus. Vem cá uma mulher de Deus atrás dela. Aliás, fica bem aqui assim. Todos vocês, dê um passo para frente aqui, tá bom? Tá. Descruza o teu braço agora. Pense em Deus. Pense em Deus. O que tu pode falar? O que tu precisa? Qual é o teu milagre? Você pode falar com a gente? O que é? Crise de enxaqueca. Tu sente há quanto tempo? Há 20 anos. Agora é que eu estou associando que tu orou por ela, né? Agora é que eu estou associando. Ela veio aqui por ti, viu? Orar. Amém, vamos orar por ti. E tua irmã? Tu tem algum diagnóstico? Já é um milagre de trabalhar, né? Olha aí.
mas ela trabalha sentindo dores, né? Hernia de disco, papagaio, amém? Traz, Leonardo, já está aí mesmo, pega o óleo da unção, tá? Faz assim com a mão de vocês. Passa na mão delas e no alto da cabeça, tá bom? Pode cantar, Levita. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Igreja, estenda a mão para cá. Comece a orar. Em nome de Jesus. Me escutas quando clamo. Aleluia. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo. Sim, Senhor. Curando todo meu ser. Sim, Deus, eu creio. Confio em ti. Glória a Jesus. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que, meu és Deus, tudo para mim. meu Deus, aleluia. Creio que tu és a vida. Sim, Senhor. Creio que não há outro igual Espírito Santo. a ti. Espírito de Deus. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Me Deus. escutas quando Glória a Jesus. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E nada é impossível para ti. Nada é impossível. E nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. E nada é impossível para ti. Nada é impossível. E nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos.
nada é impossível e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos e nada é impossível para ti. Nada é impossível e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos e nada é impossível para ti. Nada é impossível e nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Glória a Jesus. Jesus está aqui, irmãos. Glória a Deus. Fala para nós aqui, minha amiga. Eu falei para ela fazer o que, se ela fizesse, ela sentia dores, tá? E ela fez o teste. Ela está chorando aqui de emoção pelo poder de Deus na vida dela. Glória a Jesus. Amém. Tu sente a mão, dor na mão também? E agora? Não estou sentindo, não. Passou todas as dores. Se tu fizesse isso, doía também. E agora? Não está doendo, não. Não está doendo mais. Glória a Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, minha amiga. Quarta-feira você vem e a gente conversa. Amém. Para nós ouvir o testemunho da glória de Deus na tua vida. Amém. 20 anos é muitos anos, mas eu creio no milagre do Senhor. Amém. Tu sentia dores constantes. Constante. Está sentindo dor agora? Não? Mas tu estava sentindo dores? Agora? E agora não está mais. Amém? Quarta-feira a gente vai te ouvir. Amém? Deus te abençoe. Meu amigo, vai dar certo. Em nome de Jesus. Te alimenta direito. Está tomando muito açaí? Amém? Você não pode colocar açúcar, né? Até paraense. Deus te abençoe. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ter vigília amanhã. Começa às 22 horas. Aliás, já vai estar aberta a igreja aqui 9h30, porque geralmente a sala termina 9h30. E a gente vai começar louvando, orando. E vai ser a noite toda. Só dar uma orientação para vocês. 11h30, talvez no máximo 11h30, a gente vai fechar os portões, tá? Para a gente não ficar preocupado. Tá bom? Graças a Deus os carros, aqui a gente nunca teve problema com carro, né? E não vai ter dessa vez, em nome de Jesus. Mas o que puder colocar carro aqui dentro, a gente coloca, a moto fica para dentro. Que aí 11h30 a gente fecha os portões e a gente fica despreocupado. Tá bom? Porque a gente não vai deixar ninguém vigiando o carro, vigiando. Posso até pedir para o pessoal da polícia dar uma passada, né, de vez em quando. Questão de segurança, tá bom?
mas nós aqui vamos ficar só buscando a Deus. Amém, irmãos? Vai ser forte, viu? E vai ser uma noite de glória. Quando eu falo de glória, é cura, libertação, avivamento, intimidade com o Senhor. Vai ser algo extraordinário em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora Ana, vem cá orar por nós. Glória a Deus. Você está bem, pastor? Está bem. Então nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Coloca sua mão na posição de receber. Vamos orar ao Senhor. Ouvimos uma palavra maravilhosa para as nossas vidas. Realmente, quando nós somos gratos, né? As portas elas se abrem, o milagre acontece. Que nós temos recebido muito do nosso Deus, não somente aqui na igreja, mas por onde nós passamos, né? Deus, Ele tem nos agraciado. Então, a graça dEle, o favor imerecido, está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e que você leve essa palavra ao seu coração. Bendito Deus, Pai maravilhoso e santo, nós louvamos o Senhor, ó Deus, obrigado pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai, com as nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem feito em nós, ó Pai amado, além do que pedimos ou pensamos, como a Tua palavra, Deus, tem dito, Pai. E eu oro, Deus, abençoando a Tua igreja, Pai, declarando sobre cada um, Pai, as Tuas maravilhas, Pai, que eles tenham, Deus, visão aberta para enxergar todas as coisas que o Senhor já tem feito, Pai, na vida deles e através da vida deles, Pai. Deus, e que nesse restante de semana eles testifiquem, Pai, eles vejam, Deus, com os próprios olhos, Pai, aquilo que o Senhor está operando, Pai, aquilo que o Senhor, Deus, está fazendo no mundo espiritual e já está trazendo, Pai, para aqui, ó Deus, para a terra, Pai, para que todos possam ver e saibam que o Senhor é Deus, Pai. Eu oro, Deus, declarando salvação, Pai, sobre as células amanhã, Pai. Deus, eu oro declarando avivamento sobre cada coração, ó Pai, que todos estejam engajados em um só propósito e uma só missão, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que todos tenham uma noite de sono abençoada, Pai amado, em nome de Jesus, amém. Amém, que o Senhor continue te abençoando em nome de Jesus.